A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre dons, ferramentas para servir. E gostaria de tomar como base para nossa reflexão 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que lindo esse versículo. Servi ao Senhor, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós sabemos que no reino de Deus, Jesus, como nosso rei, nos ensinou a servir. Ele mesmo veio a este mundo para servir, dando a sua vida para resgate de muitos. Dando a sua vida por obediência ao Pai e, ao mesmo tempo, dando a sua vida para nos resgatar, nos substituir lá na cruz do Calvário. Durante todo o seu ministério, ele teve essa atitude de servir. Ele servia as pessoas com seus dons. Como ele era o cabeça da igreja e naquele período do seu ministério terreno, ele era o único que tinha todos os dons ministeriais e espirituais. E então, em comunhão com o Pai, em parceria com o Pai, ele então colocava em prática os seus dons e os seus talentos para beneficiar as pessoas, para servir as pessoas. Ele veio a este mundo para servir e não para ser servido. Assim também, da mesma maneira, ele nos ensinou que nós também devemos estar andando pelas suas pegadas. Devemos, então, tê-lo como exemplo das nossas vidas. E quando nós nos convertemos, quando nós entramos no reino de Deus através do novo nascimento, nós, então, recebemos o Espírito Santo e, junto com o Espírito Santo que habita em nós, que é uma pessoa, também em nós é dado os dons espirituais, dons ministeriais. E então, o que são dons? Dons são dádivas que Deus nos dá. E dons também são ferramentas que Deus nos dá para estarmos servindo as pessoas e suprindo as suas necessidades. Então isso significa dons. Como um pedreiro precisa das suas ferramentas específicas para construir um prédio, construir uma casa, assim também precisamos dos dons espirituais como ferramentas para construir uma casa onde habita o Espírito Santo de Deus. Pois bem, servir uns aos outros. Isso significa que todos aqueles que estão no reino de Deus recebem dons específicos e através desses dons específicos é que nós usamos como ferramentas para suprir as necessidades das pessoas. Eu coloco em prática os meus dons, você coloca os seus dons em prática e todos devem colocar os seus dons em prática para que todas as necessidades da igreja sejam supridas essas necessidades e a igreja, então, cresça na plenitude, até a plenitude de Cristo. Pois bem, então olha só, servir uns aos outros. Eu te sirvo com o meu dom. E quando eu sirvo, eu descubro o meu dom, eu vou servir você com alegria, com prazer, como disse o apóstolo Paulo, servir ao Senhor com alegria, como diz também em Salmo 100. Então, servir uns aos outros, cada um conforme o seu dom. Cada um tem o seu dom
então ele deve servir uns aos outros com o seu dom. Não ficar com inveja e nem querer estar ultrapassando os limites estabelecidos por Deus através do seu dom e estar entrando na área alheia. Então, servir uns aos outros, cada um conforme o seu dom. Qual que é o seu dom? Então, use estas ferramentas para servir as pessoas. Tenho certeza que, de acordo com o seu dom, você vai servir com alegria, com prazer e com muita produtividade. E ainda mais, continuando o texto, cada um conforme o dom que recebeu. Esse dom nós recebemos de Jesus, nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Então não é nosso. Nós apenas o usamos para edificar uns aos outros, para servir uns aos outros. Então nós não precisamos nos preocupar em nos vangloriar e em estar acima das demais pessoas que têm outros dons. Porque só Jesus é o cabeça e só ele teve todos os dons e tem todos os dons para distribuir pela igreja, a igreja toda, através do Espírito Santo. Então, nós recebemos, e o que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. Não devemos usar os nossos dons para explorar as pessoas ou para humilhar as pessoas, mas devemos fazer como Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Então, primeiro nós precisamos humilhar a nós mesmos como? Sendo obediente e morrendo para nossos próprios interesses, nossos próprios egoísmos, nossa própria vontade, para que nós possamos, então, fazer a vontade do Senhor. Então, esse dom nós recebemos, não vem de nós mesmos, dons do Espírito. Existem talentos que todas as pessoas têm, recebem, e que são habilidades que a pessoa tem na área natural, e que ela também, nós como servos de Deus, devemos usar esses talentos para servir as pessoas com alegria. Mas os dons espirituais, somente aqueles que nascem de novo, que nascem no reino de Deus e recebem o Espírito Santo, junto com o Espírito Santo, recebe o amor de Deus e também os dons espirituais. Então, olha só. Então, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um na sua área. Cada um com o seu dom. É assim é que funciona a igreja como corpo de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo deve funcionar de acordo com a sua especialidade. Então, meus braços pegam, meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, e com esta atitude nós somos humildes para aprender, porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e reconheço Jesus através de cada um dos membros do corpo de Cristo, e recebo deles esse dom, esse benefício do dom que é ministrado através da sua vida, e ao mesmo tempo eu então deixo de ser uma pessoa egoísta para estar participando da comunidade de Deus, da comunidade de Israel, que é a igreja gloriosa. Somos pertencentes, dependentes tanto de Jesus, quanto também de uns para com os outros, em que os dons são manifestos. Nós somos humildes em receber e também devemos ser ousados em usar os nossos dons e determinar o seguinte: olha, gente, o meu dom é este, e eu devo estar exercendo esse dom nesta área, e eu estou pronto para receber aquilo que Deus tem para a minha vida através de cada um dos dons que são distribuídos na igreja por outros membros. Então, nós recebemos como bons despenseiros. O que significa despenseiros? Aquele que administra, aquele que tem uma despensa, que tem dentro de si este tesouro escondido, que são dons, são ferramentas que nós usamos
e devemos ser como bons despenseiros e usá-los na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, segundo a direção e a estratégia do Espírito Santo. Então sejamos bons despenseiros, não desperdiçando de maneira nenhuma nem o nosso tempo e nem o nosso dom com aqueles que não valoriza, né? Então, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui diz multiforme e não uniforme, em que todos devem usar um só dom, ou todos devem se vestir do mesmo jeito, usar um só dom, ou na igreja só se manifestar aquele dom, e o líder que tem um certo dom vai mostrar para a igreja que você só é espiritual se você usar o meu dom. Senão, você não faz parte do nosso rol de obreiros, de membros. Então, aqueles que estão à frente da igreja devem ser instrumentos para administrar cada um dos dons que existem na igreja. Administrar as pessoas que têm os seus dons e colocá-los no lugar certo. Não administrar bajuladores, mas administrar os dons que cada um tem dentro da igreja. Então, despenseiro da multiforme. Então, muitas formas são manifestadas na igreja através dos diversos dons, mas com um único objetivo, de exaltar o Senhor Jesus, o único cabeça da igreja. Multiforme graça de Deus. Por que graça? Graça é um favor que Deus faz a nós sem nós merecermos. Nós não merecemos nada de Deus. Por causa dos nossos pecados, nós merecemos só o castigo eterno, nada mais. Nós merecemos ser destruídos, anulados. Mas a graça de Deus que veio por meio de Jesus Cristo é multiforme graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo cabeça e também nos membros do corpo de Cristo. Então, que sejamos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça que é um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos. E é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E é pela graça também que nós caminhamos por este caminho que o Senhor nos trilhou, que é o Senhor Jesus. A graça não é só para a salvação. Nós precisamos da graça, do favor de Deus constantemente. E como disse o Senhor Jesus para o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, que nós possamos então estar usando os dons espirituais específicos para servir as pessoas, sem nos esquecermos de que esses dons foi dado por Deus, não é de nós mesmos, e também nós devemos manifestar a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus, identificando os nossos dons e identificando os dons dos outros irmãos em Cristo, para que possamos tanto servir as pessoas com os nossos dons, como também sermos servidos através dos dons específicos de cada um dos membros do corpo de Cristo. Que Deus abençoe poderosamente você, a sua família e tudo quanto administra como um fiel mordomo para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Amém.